aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, para mais um conteúdo. Bora que essa quinta-feira tá agitada e eu vou te trazer agora aqui a melhor notícia possível do seu dia. Vem comigo! Tá aí, Nação, essa é a capa de mais um conteúdo. Já peço, antes de mais nada, aquele like mais do que humilde da parte de vocês. A meta, como vocês já conhecem, é de 500 joinha. Conto com a ajuda de cada um, bora bater mais uma meta por aqui. Hypa também o nosso vídeo, caso a opção apareça pra você. Me ajude a alcançar mais cruzeirenses, se inscreva, comente e também compartilhe aqui o nosso conteúdo. Bora pra primeira tela. Nação, é o seguinte, rapaziada. Primeiro jogo do Cruzeiro na temporada em casa é neste próximo sábado contra o Pouso Alegre, e o Cruzeiro nas últimas horas atualizou a parcial de ingressos vendidos, né? Partida no Gigante da Pampulha, por hora 16 mil ingressos comercializados, tá? Você consegue, sendo sócio, comprar o teu ingresso no preço aí promocional de R$30, né? Para todos os setores, então aproveita, quem sabe aí um público na casa dos 30 mil, seria uma boa apresentação, né, logo de cara aí para esta primeira partida na temporada. Notícia fresquinha, Nação Celeste, o Cruzeiro acabou de anunciar aí de maneira exclusiva. Até então eu não tinha visto ninguém, né, cogitar essa possibilidade, a renovação de contrato com o nosso meia Japa. Contrato agora vai até 2030. O jogador vai receber uma valorização salarial. Com essa ampliação de vínculo, dá pra perceber, né, que o Cruzeiro confia muito no Japa, que já chegou a ter algumas oportunidades, ao mesmo tempo que passou também por alguns problemas físicos, né, lesão, mas eu acredito que, assim como você, eu também enxergo um potencial interessante aí no Japa. Não à toa tinha alguns clubes do futebol brasileiro aí, grandes clubes interessados, né, no atleta, no jogador. Por hora permanece no Cruzeiro e agora com o contrato aí mais valorizado. E aí, Nação, ele ainda não foi anunciado, mas segundo Samuel Venâncio, o Chico da Costa deve oficializar hoje ou, na pior das hipóteses, amanhã, a contratação do atacante, tá? Já está treinando na Toca da Raposa 2 desde o início desta semana. Ou seja, já está em BH, né, já há alguns dias, mas ainda não aconteceu a oficialização. Opinião, palpite, chute. Quase meu microfone cai, hein? Culpa sua, Chico. Acredito, Nação, que o anúncio não aconteceu por um motivo, tá? Eu vou trazer a explicação do Samuel Venâncio. O empresário do jogador precisa estar na toca para finalizar os trâmites. É o que eu escutei do Samuel Venâncio. Se você acompanhou a info do Samuca, foi o que você escutou. Minha opinião, pegaria muito mal nas redes sociais. Talvez o jogador receberia ali uma onda de críticas, porque, como eu já disse em outros momentos, o Chico da Costa é o jogador que chega com a maior rejeição desde que o Cruzeiro volta à Série A. Pelo menos é a impressão que eu tenho, tentando lembrar cada contratação feita. Talvez uma contratação que foi muito mal vista tenha sido do Henrique Ceifador. Ninguém esperava e do nada o Cruzeiro anunciou o Henrique na época e muita gente também não curtiu. Mas era outro Cruzeiro, né? Era outro Cruzeiro. Nesse atual, onde a gente vislumbra disputar nas cabeças pelas principais competições, ter um Chico da Costa pegou muito mal. Então eu acredito que é por este motivo que até agora o anúncio não aconteceu. É um palpite. E aí por que então? Vai esperar, né, o anúncio do Gerson acontecer para próximo do anúncio do Gerson fazer o anúncio do Chico. Seja horas antes ou seja horas depois. É um palpite, você opina se faz sentido. Vamos lá, Nação. E aí, rapaziada, informação fresquinha para vocês. Disputa por zagueiro, pelo menos é o que assegura aí o pessoal da ESPN, o pessoal lá do programa Fala Fonte, né, que tem como destaques André Hernan e Bruno Andrade, que inclusive já vai ter aí nova informação deles, que envolve o reforço do Gerson. Mercado da bola, Atlético Mineiro e Cruzeiro demonstram interesse na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que está jogando no Al Ankara, acho que é assim que fala, do Catar, emprestado pelo Al Duhail, também do Catar. Fonte ESPN,
youtube.com/programa Fala a Fonte. Rapaziada, assim como Murilo, assim como o próprio Lucas Veríssimo hoje, eu trouxe também ontem, qual foi o outro nome que eu havia trazido? É o Joaquim, né, do Tigres. São jogadores para uma mesma posição onde claramente o Cruzeiro enxerga uma necessidade ali de se fazer uma aquisição. Mas eu acredito que nomes como esses, por hora, são apenas consultas, interesse. Estão no radar, nada além disso. Pode haver uma disputa, pode de repente o jogador conseguir mencionar a volta, o desejo de voltar ao Brasil e o clube que o detém ver com bons olhos e aí sim a coisa se intensificar, pode. Mas quando a gente traz esses nomes, eu gosto de destacar isso para não parecer algo que não é. É uma negociação, o que está acontecendo, né, entre Cruzeiro e Gerson, e entre Cruzeiro e Lucas Veríssimo foi apenas ali uma sondagem, só pra gente ter uma noção dos jogadores que o Cruzeiro busca no mercado, tá? O fico do Jonathan Jesus, inclusive, pode até frear bastante, tá? A busca do Cruzeiro por um jogador dessa posição. Independente disso, eu, Gilmar, acredito que o Cruzeiro precisaria, ainda assim, trazer mais um jogador pra posição. Não precisa ser um jogador ali de primeiríssima prateleira, mas um bom jogador para brigar por titularidade, né? A gente sabe da capacidade do Jonathan Jesus. A dupla do ano passado foi Vidalba e Fabrício Bruno, mas o Vidalba tá lesionado. A gente sabe da capacidade do João Marcelo, até mesmo do Bruno Alves, mas eu acho que seria de bom agrado um outro jogador chegar. E o Lucas Veríssimo, por exemplo, para já dar a minha opinião, agradaria demais. E numa briga dessa, eu acho que fica fácil saber quem ganharia, né, franguinhas? E aí, nação, agora eu preciso falar da skin safada que em alguns momentos o Alexandre Matos incorpora. Porque, ô Matos, se você ver esse vídeo, de repente você vai ficar chateado e vai se sentir até ofendido, mas você precisa me entender. Você precisa entender o torcedor do Cruzeiro, que o teu histórico, ele não é muito bom, não. Principalmente quando envolve você e o Cruzeiro em negociação e ter acesso à informação privilegiada de jogador com contrato frágil, né, Vitor Roque? Então assim, irmão, não é a primeira, não é a segunda, deve ser lá a quarta vez já que você tenta ou consegue furar o olho do Cruzeiro em alguma questão envolvendo o jogador. Porque a Itatiaia trouxe agora, nação, que o Santos tentou atravessar o Cruzeiro por Gerson, mas teve proposta recusada. Óbvio que não foi pelo Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda não é dono do jogador, mas pelo jogador em si. Itatiaia apurou que o Santos fez proposta de empréstimo para Gerson, que já tem conversas muito adiantadas com o Cruzeiro. Vamos lá, né, porque quem tratou disso foi o Matos, tá? Há detalhes de acertar a contratação de Gerson, o Cruzeiro enfrentou uma concorrência nos últimos dias. A Itatiaia apurou que o Santos, por intermédio do pai de Neymar, entrou em contato com representantes do meio-campista do Zenit da Rússia. Porém, a proposta foi recusada e o foco da negociação voltou à Raposa. O Santos ofereceu um contrato de empréstimo por uma temporada e se propôs a pagar 100% do salário do meio-campista, que tem vínculo com o Zenit até 2030. A diretoria santista, volto a ressaltar, via Alexandre Matos, tentou tirar proveito da ótima relação entre Marcos Silva, que é o pai, né, do Gerson, e Neymar da Silva, pai do Neymar, respectivamente. Porém, os contatos feitos pelo executivo Alexandre Matos, agora citado nominalmente, não foram bem sucedidos, muito graças ao caminhar das conversas com o Cruzeiro. E aqui a matéria estende, falando, né, um pouquinho da negociação do Cruzeiro com o Gerson, no Cruzeiro com o Zenit, mas fato é, rapaziada, que o Matos de novo tentou furar o olho do Cruzeiro. Porém, os contatos feitos pelo executivo Alexandre Matos não foram bem sucedidos, muito graças ao caminhar das conversas com o Cruzeiro. Rapaziada, o Matos é um safado, né não, rapaziada? Não é não? Tipo assim, se ele... Vamos lá, né? Vamos pensar aqui pelo lado do cara, né? Se ele diz amar tanto a família Lourenço, o Pedrinho, o Pedro Júnior, se claramente ele tá vendo que o Cruzeiro loucamente está tentando contratar o Gerson, por que diachos ele vai tentar furar o olho do Cruzeiro? Não me entra na cabeça, rapaziada. Futebol é negócio, tá? Eu sei disso. Não vamos ser inocentes aqui, criancinhas, né? Querer o fantástico mundo de Bob nessas relações.
Mas aqui eu só tô tentando apontar o que o próprio Alexandre Matos, ele vomita. Diz aí que ama o Cruzeiro, já chegou a falar essa expressão. Tirou do Cruzeiro um dos seus principais ativos dos últimos anos, da maneira que tirou. Da maneira que tirou. E assim, a gente pode trazer outros exemplos aqui, tá? Mas pra ficar por aqui, tá aí, o Alexandre Mitos. Isso aqui, rapaziada, é realmente pra gente, né, imaginar que jamais o Alexandre Matos voltará a ser, né, executivo do maior de Minas. Você opina? E agora bora falar, rapaziada, da concretização do que a gente tanto esperava, né? Óbvio que o anúncio oficial ainda não foi feito, óbvio que o contrato não tá assinado, mas a informação do André Hernan é de que o Zenit e o Cruzeiro encaminham um acordo por Gerson nos valores de 26 milhões de euros, mais 4 milhões de bônus. E o André Hernan crava, aperto de mão foi dado, ou seja, tá fechado. Falta colocar agora isso no papel, né? Agora são os detalhes finais, apuração junto com o Bruno Andrade. Então, rapaziada, aperto de mão foi dado, Gerson será jogador do Cruzeiro. Agora, todo cuidado é pouco. Não existe, pelo que a gente, né, escutou do André Hernan e do Bruno Andrade, não existe mais negociação pra se chegar ao que o Zenit quer, porque já se chegou. O Zenit já deu ok e as mãos foram dadas. Agora é levar isso pro papel, agora vai envolver muito questão burocrática. Tem um detalhe ainda que falta, que envolve esses 4 milhões de bônus, e aí vai ser os gatilhos, né, que vão ser colocados nesses contratos que vão ser assinados. E aí após isso, finaliza-se tudo e o anúncio vai ser feito. Só que assim, rapaziada, todo detalhe é pouco, tá? Eu nem vou gostar de repente ver, porque eu vou ficar com o pé atrás. O anúncio de repente acontecendo hoje ou amanhã, tem que acontecer depois que o contrato for assinado. O Zenit na última janela agora, do meio de 25, ele chegou a acertar a venda de um dos seus goleiros para um time do futebol europeu. O goleiro foi lá, foi apresentado, já tendo feito exames médicos, e mesmo depois de ter sido apresentado, o Zenit não assinou o contrato e mandou o goleiro de volta para a Rússia. Olha que bizarro! É esse o nível do time que a gente está negociando. É difícil negociar, o que a gente tem falado aqui desde o início. O Samuel Venâncio falou várias vezes que negociar com os russos é osso. Então assim, todo cuidado é pouco. Mas pela apuração do André Hernan e do Bruno Andrade, o aperto de mão foi dado. Ou seja, o que você me propôs e o que eu já apresentei de contraproposta já foi aceito. Já temos um denominador comum. Agora é transcrever isso pro papel. Depois que assinar, aí anuncia. Todo cuidado é pouco. Na matéria da ESPN, né, que eles acabaram de soltar, eles falam, né, desse montante fixo, desse montante variável, do contrato de 4 anos, e fala sobre o que eu acabei de mencionar, que o acordo ainda prevê 4 milhões de euros, o pagamento deste montante é o per menor, né, a última coisa que falta para ajustar, ou seja, para onde, o que o Gerson tem que atingir para esses 4 milhões de euros cair na conta do Zenit. Ou seja, o valor global da transferência pode atingir 30 milhões de euros, algo em torno de 189 milhões de reais. E aí, um último parágrafo aqui para vocês. Para avançar com negócios, os mineiros tiveram anteriormente pelo menos 2 ofertas rejeitadas. Ainda assim, não desistiram e esticaram a corda ao máximo para fechar com o Gerson. E aí, nação, mesmo depois, né, de concretizar essa vinda do Gerson, o Cruzeiro não fecha as portas para o mercado e, segundo os mesmos André Hernan e Bruno Andrade, tá, da ESPN, o Cruzeiro vai em busca de um meia atacante para ser reserva do Matheus Pereira. Estamos alinhados, hein, diretoria, porque, na minha humilde opinião, o Cruzeiro precisa ainda de um zagueiro. Não é a necessidade máxima, mas há uma pequena necessidade, na minha humilde opinião. Um meia atacante para ser sombra do Matheus Pereira e de um atacante. Já expliquei o porquê em outros vídeos. O Cruzeiro, ele já tem ali boas peças, mas, por exemplo, o Sinisterra é uma incógnita, fisicamente falando. O Nézia Villarreal é jovem, pode chegar e já engrenar e pode chegar e demorar para engrenar. Então nessa você tem 2 jogadores a menos ali para você ter certeza que é uma certeza. O Chico da Costa é composição de elenco, não dá para contar que vai resolver seus problemas. É para jogos específicos, como já foi dito. Então você tem ali Arroio, Caio Jorge,
o Wanderson, o Marquinhos, fora os que eu acabei de citar, e a molecada da base. Então acho que mais um atacante seria importante. Pensando do lado esquerdo e também pensando na referência. Já que do lado direito o Gerson vai tomar posição, tendo o Christian ali como jogador que pode jogar por ali, fora os atacantes que fazem os dois lados, né? Tanto o Arroio quanto o Sinisterra podem jogar também pelo lado direito. Então, chegando esse jogador, vai ficar, na minha humilde opinião, o time praticamente fechado aí pra temporada. E você, nação, vê a necessidade de alguma outra posição ser reforçada? O que você acha? Já opina, já comenta, deixa o like, hype o vídeo. A qualquer momento nós voltamos com mais informações. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto!